Boa noite. Hoje é terça-feira, 2 de maio, e o Senado Notícias está no ar. O plenário do Senado aprovou hoje 2 projetos de lei e uma medida provisória. Um dos textos prevê dedução no imposto de renda de doações a fundos relacionados a pessoas com deficiência. Quem faz doações a fundos controlados por conselhos de direitos das pessoas com deficiência vai poder deduzir parte do valor do imposto de renda. O limite é de 6% do imposto devido. Hoje é possível descontar do imposto as doações feitas aos fundos controlados pelos conselhos estaduais, municipais e nacionais do idoso e das crianças e adolescentes. O percentual limite é compartilhado com doações a projetos culturais, esportivos e de audiovisual. E vai significar um salto em qualidade para os serviços que devem ser ofertados para a pessoa com deficiência, seja na educação, na saúde, na assistência, no trabalho. Os senadores também aprovaram a certificação digital para representantes e representados, nos casos de empresas e órgãos públicos, além de pessoas incapazes. Hoje, eles precisam apresentar documentos físicos. Com a mudança, poderão usar os certificados digitais da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, como identidade e assinatura eletrônica. Os projetos seguem para a Câmara dos Deputados. Os certificados de atributos a serem realizados no âmbito do processo de certificação digital devem obedecer aos padrões aprovados pelo Comitê Gestor da ICP Brasil, entidade que tem a atribuição legal de estabelecer as diretrizes e normas técnicas de certificação. Foi aprovada ainda a medida provisória que muda as regras da Lei de Gestão de Florestas Públicas por concessão. O contrato passa a prever o direito de comercializar os créditos de carbono, além da exploração de produtos e atividades não madeireiras. É o caso de serviços ambientais, acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional para fins de conservação e pesquisa, ou da restauração e do reflorestamento de áreas degradadas, entre outros. Essa lei é um instrumento econômico, senhoras e senhores, ambiental, para promover a exploração sustentável das florestas públicas. Durante a sessão, parlamentares discutiram o projeto de lei das fake news, que estava na pauta do plenário da Câmara dos Deputados. Hoje, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal ouvir Google, Meta e Spotify sobre textos veiculados pelas plataformas contrários ao projeto. Essas práticas de moderação levantam uma série de preocupações. É evidente que seu texto aumenta não só a responsabilidade, mas também o poder dos provedores. Traz ainda o óbvio risco de censura e de violação dos direitos à informação, à liberdade e à expressão e à privacidade dos usuários. Que é necessário que ela seja escrutinada, amadurecida. Que ela seja debatida para que a sociedade entenda que é necessário, sim, que nós tenhamos um mínimo de regulação, mas sem estrangular o arbítrio e a liberdade de expressão. Tenho minhas queixas, sim, em relação às grandes plataformas. Entendo, sim, que as redes sociais e as grandes plataformas podem ser reguladas, mas não da forma como está sendo feita, assodada. E se esse debate é prejudicado por conta de uma atitude autoritária do governo, querendo coibir a oposição, ainda que essa oposição não esteja aqui no Senado, mas esteja no setor privado, ainda mais dá razão àqueles que temem que o advento do PL 2630, com a criação de um órgão vinculado ao governo para dizer o que é verdade e mentira, seja o início do autoritarismo e da reinstalação da censura do Brasil. Ninguém está querendo combater fake news com esse projeto, que é calar aqueles que discordam da posição do ministro Alexandre de Moraes ou do governo Lula. Não se trata, as medidas, de calar a boca de ninguém. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, cidadão brasileiro, tenha a sua inscrição verdadeira ou falsa,
que é muito comum e as big techs não fiscalizam isso, gente que se esconde no anonimato, atrás de um apelido mentiroso, para agredir e fazer apologia à violência toda hora e todo dia. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. Isso é elementar. Então, essas grandes empresas, elas prestam um serviço de natureza pública, assim como as concessionárias emissoras de TV. Essas concessões, então, elas têm que sim ser responsabilizadas. Visualizamos hoje, e que não foi surpresa, foi uma manipulação de fluxo e o uso de propaganda velada em benefício de uma ideia, no caso, contrário ao projeto de lei que vai à votação na Câmara dos Deputados. Ninguém está discutindo a possibilidade da empresa ter ou não opinião, da pessoa ter ou não opinião. O que não se pode tolerar numa república democrática é a opinião velada, oculta como se fosse uma mera funcionalidade de um buscador de notícias, porque é isso que o Google é. Que ele precisa ser debatido à exaustão, porque trata de preservar a nossa democracia, preservar a vontade soberana, baseado em fatos, porque o que está acontecendo no Brasil é que nós vivemos empurrados por narrativas que, na maioria das vezes, não têm nenhuma sustentação factual. Garantia de direitos humanos e respeito às diversidades são apontados como caminhos para combater a violência nas escolas. 4 comissões do Senado fizeram uma audiência conjunta sobre o tema nesta terça-feira. Muitos direitos garantidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pela Constituição de 1988 permanecem ignorados. Segundo especialistas, pensar em uma educação que leve em conta a defesa da dignidade humana e o reconhecimento do outro como um sujeito de direitos é o primeiro passo para combater a violência nas escolas. A integridade do outro é responsabilidade de cada um de nós e também de todos nós juntos. Durante a audiência conjunta de 4 comissões, Segurança Pública, Constituição e Justiça, de Educação e de Direitos Humanos, participantes destacaram a importância de pensar em uma educação que protege, valorizando as diversidades e escutando os estudantes. A escola precisa ser um espaço de proteção de crianças e adolescentes. A escola não pode ser um espaço em que haja medo de estar lá, né? Muito dessa problemática que cresceu exponencialmente nos últimos anos é consequência das múltiplas violências perpetradas contra crianças e adolescentes todos os dias no nosso país. A classe política e midiática, inclusive, tem se preocupado muito mais com uma economia financeira do governo do que por exemplo, com o superávit primário, do que com a garantia de vida e dignidade das pessoas. O acolhimento dos educadores e a construção de um protocolo nacional para situações de emergência também foram medidas defendidas. Nós, educadores, a gente recebe uma série de obrigações que caem no nosso colo sem que nós tenhamos o preparo para isso. O problema está na fragilidade da relação com os educadores. O problema está na falta de formação dos educadores para lidar com o trauma, para lidar com seus próprios traumas e com os traumas dos alunos. A presença de psicólogos e de assistentes sociais nas redes públicas de educação básica já é exigida por lei, mas, segundo esse psicólogo, ainda há dificuldades na implementação. A primeira é de ordem conceitual. Nós somos reconhecidos como profissionais da saúde. Sim, somos profissionais da saúde também, não apenas. Nós somos profissionais da educação, como somos profissionais também da segurança pública, profissionais de outros setores, quando lá atuamos, porque a psicologia ela é muito complexa e ela está em muitos lugares. Em cada lugar ela leva os seus conhecimentos gerais, mas também trabalha com os conhecimentos específicos daquele campo, daquela área, daquela política. E uma outra dificuldade para a implementação da lei federal é de ordem do financiamento. Que é, então, por não sermos entendidos como profissionais da educação, como é que vamos alocar recursos da educação num serviço que está sendo prestado dentro da educação? Pensar nos jovens, estudantes, professores, funcionários de escolas, pensar.
A Comissão de Segurança Pública aprovou o texto do substitutivo apresentado pelo senador Sérgio Moro ao projeto da senadora Leila Barros, que amplia os casos de coleta de DNA de condenados. A ampliação aprovada foi questionada pela autora da proposta. A coleta de material genético de condenados no momento do ingresso no sistema prisional já era prevista pelo Código Penal brasileiro, mas apenas em algumas situações. O projeto apresentado pela senadora Leila Barros incluía outras 14 possibilidades. Já o substitutivo aprovado pela Comissão de Segurança Pública dispensou a lista de crimes por natureza e ampliou ainda mais os casos de coleta de DNA para todos os condenados por crimes dolosos, que são aqueles praticados intencionalmente. Se nós aprovarmos a lei, nada mais estaremos fazendo que compatibilizar a nossa legislação com a legislação que está na União Europeia, com a legislação que está nos Estados Unidos, com a legislação que está no Reino Unido. E quando a gente vai ver os percentuais de resolução dos crimes, no Reino Unido beira 90%. Aqui nós não chegamos a 40%. A comissão mista que vai elaborar um parecer sobre a medida provisória do Bolsa Família fez a segunda audiência pública hoje. Os senadores e deputados ouviram representantes do governo federal. A medida provisória definiu o valor mínimo de R$ 600 para as famílias cadastradas no programa, mais R$ 150 por criança de até 6 anos e ainda mais R$ 50 por dependente entre 7 e 18 anos ou grávidas. Podem receber o benefício famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A secretária do órgão responsável pela gestão do Bolsa Família falou de algumas diferenças do programa retomado agora para o Auxílio Brasil. O valor antes era um valor único de benefício por família, não levava em conta o tamanho da família, ignoravam as características de cada família, desconsiderava as suas necessidades, ausência completa de equidade na distribuição de renda. Era um programa que pagava por pessoa mais para um homem que mora sozinho do que para uma família chefiada por mulheres e crianças. O benefício da primeira infância só atendia crianças de 0 a 3 anos. A ferramenta que faz o registro da frequência das crianças beneficiárias nas escolas oferece informações para a formulação de políticas públicas, como explicou a representante do Ministério da Educação. Ela nos permite, junto com as secretarias estaduais de educação e municipais e, portanto, com o CONSED e com a Undime, refletir, formular, buscar estratégias para que não haja uma criança fora da escola, não haja um adolescente ou um adulto fora da escola e que, além de estar na escola, que ele tenha êxito escolar. O secretário de Proteção ao Trabalhador chamou a atenção para a importância do resgate das ações complementares do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho. A agenda com o Bolsa Família, ela está sendo proposta e está sendo discutida já com o Ministério do Desenvolvimento Social, mas é uma agenda por ser construída, é uma agenda por ser detalhada, seja de universos, de compartilhamento de recursos, ou seja, de desenho dessa reconstrução mesmo, desse projeto a ser redefinido, assim como o Ministério da Educação. O Pronatec aqui ele é fruto, em grande medida, de um esforço político e institucional no passado que envolveu o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e o próprio Sistema S. E essa é uma agenda que está ainda por ser... Ela está identificada, ela está sendo tratada entre os órgãos, mas ela precisa encontrar um eixo de proposição comum que possa refletir essa interface claramente definida, deputado, que me parece que é uma vontade política não só do Poder Executivo, mas do Congresso Nacional. A comissão mista que analisa a medida provisória que retoma o programa Minha Casa Minha Vida ouviu hoje representantes do governo e de setores envolvidos, como a construção civil, produtos eletroeletrônicos, energia solar fotovoltaica e incorporadoras imobiliárias.
O representante da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Rafael Ramos, falou que a medida provisória vem em momento oportuno e avalia como positiva a MP ter introduzido novos objetivos e diretrizes que reforçam o caráter do programa Minha Casa Minha Vida como indutor do desenvolvimento setorial e econômico, especialmente para a indústria da construção e geração de energia renovável. Eu destacaria o estímulo à modernização do setor habitacional, a promoção do planejamento integrado com as políticas de desenvolvimento econômico, estímulo à inovação, aperfeiçoamento da qualidade, durabilidade, segurança e da instalação de infraestrutura em empreendimentos de interesse social e também a observância dos aspectos da sustentabilidade ambiental, preferência por fontes de energia renovável, equipamentos de maior eficiência energética e materiais de construção de baixo carbono, incluídos aqueles oriundos de reciclagem. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Jorge do Nascimento, disse que a proposta da Eletros é que os imóveis sejam entregues com eletrodomésticos. Hoje o Brasil ele pode inovar, trazendo para o Minha Casa Minha Vida a entrega de produtos eletroeletrônicos, fazendo com que o que muitos países no mundo afora já fazem. Tá? Desde entregar o imóvel com os eletrodomésticos ou dar condições para que o beneficiado do programa ele possa ter acesso a isso daí. Mas por que o eletrodoméstico é uma agregação de valor? Se pudesse voltar um slide, eu agradeço. Porque o eletrodoméstico ele é muito mais do que o item que está dentro de casa para você utilizar. Poucas pessoas conseguem enxergar de fato, até pelo próprio costume, a importância de um eletrodoméstico. O eletrodoméstico, ele agrega valor ao programa Minha Casa Minha Vida, porque ele dá qualidade de vida ao usuário. O representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica ressaltou que a conta de energia elétrica é uma das maiores despesas das famílias de baixa renda do país. E nada melhor do que um programa como o programa Minha Casa Minha Vida para a gente ajudar a reduzir o maior peso no orçamento das famílias de baixa renda, a energia elétrica, com energia limpa e renovável, utilizando a tecnologia. Um sistema de 1.200 watts, como eu comentei, são 2, no máximo 3 painéis no telhado. Não é mansão, não é casa sequer de classe média, é sistema para baixa renda. Então essa é a ideia do programa e isso ajudaria a população a ter mais benefício com essa iniciativa. Esse é um programa que ele vai no âmago, né, do que o brasileiro pensa e precisa. Ele consegue conciliar geração de emprego, renda, com a solução de um problema de dar um teto para a família que não dispõe dele. 3 produções das mídias sociais do Senado foram finalistas do prêmio Social Media Gov, referência nacional em comunicação pública. E na categoria Comunicação como Serviço, o Senado conquistou o primeiro lugar. Mudam os meios, muda a linguagem, mas o compromisso com a verdade permanece o mesmo. Comunicação pública tem que ter responsabilidade e capacidade de atingir todas as camadas da população. Essa é a motivação maior desta equipe de mídias sociais, vencedora do prêmio Social Media Gov. A gente sabia que a gente era finalista em 3 categorias do prêmio, na primeira edição desse prêmio, e a gente tinha expectativa de participar do evento, de ver o que os colegas estavam produzindo, mas não sabíamos se íamos ganhar alguma categoria. No 12º evento Redes e Gov, referência nacional em mídias de organizações públicas, a equipe do Senado foi selecionada em 3 categorias: envolvimento, combate às fake news e comunicação como serviço. O primeiro lugar veio para uma peça que divulgou a lei que torna flexível a jornada de trabalho para mães e pais que têm filhos com até 6 anos ou com deficiência. Além de ter a publicação número 1 nesse quesito, o Senado faz um trabalho que é referência, né, quando a gente fala em comunicação como serviço, sempre trazendo assuntos de interesse público que mudam o dia a dia da população, sempre numa linguagem acessível, de fácil entendimento e, o mais importante, né, alcançando milhares de brasileiros todos os dias.
A gente sempre tem uma dinamicidade muito grande aqui, sempre tem que estar se desafiando, aprendendo coisas novas. E um ano é o Facebook, no outro ano é o Instagram, aí o Instagram muda as regras, no outro ano vem o TikTok e o LinkedIn, e a gente tem que estar sempre antenado para todas as mudanças que estão ali acontecendo, né? Num terreno em que fica cada vez mais difícil disputar a atenção de milhões de pessoas de todas as idades, é preciso ter agilidade e pensar na frente. Parabéns à equipe e a todos aqueles que dedicam o dia a dia a mostrar para a população que o que acontece aqui repercute em todo o país. E para acompanhar essa e todas as outras iniciativas do Senado Federal, é claro, você também pode sintonizar a TV Senado nas mídias sociais. Foi muito legal receber esse reconhecimento ali, né, na frente dos colegas de outras instituições, vendo tantos outros trabalhos bons que são feitos por aí, né? É um trabalho que coroa mesmo o Senado como uma instituição que faz um trabalho sério, que é referência para outros órgãos na área de mídias sociais e de comunicação pública de modo geral. O Senado faz amanhã uma sessão especial para comemorar os 200 anos da instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império. Durante a reunião, uma nova edição das Falas do Trono será lançada. A Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império foi a primeira representação política do país após a Declaração da Independência. É apontada pelos historiadores como o embrião do legislativo brasileiro. Por isso, dia 3 de maio é considerado o Dia do Parlamento. Nesta quarta-feira, dia 3, o Senado Federal comemora os 200 anos da instalação da Assembleia com uma sessão especial. Serão vários eventos legislativos e culturais para marcar a data. Antes da sessão especial, uma peça teatral vai reconstituir a reunião de instalação da Assembleia. E durante a sessão, será lançada a publicação As Falas do Trono, Senado e Câmara na Construção do Império do Brasil. A publicação traz discursos solenes, em que o imperador apresentava aos senadores e deputados os principais fatos, projetos e expectativas para o país. O ano passado, em 2022, tivemos os 200 anos da Declaração da Independência do Brasil. O Senado teve um papel importante já nessas comemorações, mas agora, em 24, seremos os protagonistas. São os 200 anos do Senado Federal. Vamos começar essas comemorações já agora, no dia 3 de maio, com uma sessão especial que homenageará os 200 anos da instalação da Assembleia Constituinte e Parlamentar. Essa Assembleia que não resultou diretamente na Constituição de 1824, que é outorgada, mas que desse debate muito se aproveitou. A verdade é que após esse início, teremos um ano de intensos planejamentos para que em março do ano que vem, o auge das nossas comemorações, possamos apresentar para a sociedade brasileira uma série de produtos, serviços e ações que impactem diretamente o conhecimento de toda a sociedade em relação ao papel do Senado Federal. Uma produção especial da TV Senado vai abordar o início do poder legislativo e a história das constituições brasileiras. A rádio e a agência Senado também farão material sobre o assunto. O Senado inteiro está imbuído desses 200 anos, porque a gente quer levar para a sociedade essa informação. O cidadão tem que saber o que esses 200 anos representam para ele de história. Então, a gente está pensando em documentários, entrevistas especiais, programas diferenciados tanto na TV, no rádio, publicação de livros. Tem coisas boas vindo aí, a gente não pode falar tudo, porque a gente está na fase de elaboração, mas é para aumentar o leque de informação para o cidadão, para que ele possa aproveitar ao máximo o que o Senado da República, quando faz as suas leis, pode mudar e melhorar a própria vida do cidadão. Para a diretora-geral do Senado, Ilana Trombica, o papel da Casa Legislativa é fundamental para a democracia e o equilíbrio entre os poderes. O Senado Federal tem se caracterizado por uma casa de equilíbrio, uma casa de reflexão, uma casa em que os embates ocorrem democraticamente, mas que a prioridade é achar a melhor saída, aquela que trará os melhores frutos
para todos aqueles que estão aqui representados. Acho que essa palavra equilíbrio, respeito, dignidade, são palavras que combinam muito bem com os 200 anos do Senado Federal. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.